Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um preparatório Enem de Biologia, que é a professora Lorena, e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de microbiologia com foco em bactérias. Bom, a primeira questão que eu trouxe hoje é uma questão que caiu no Enem em 2021, que diz o seguinte: em uma aula de métodos físicos do controle do crescimento dos micro-organismos, foi realizada uma experiência para testar a ação do calor sobre duas espécies bacterianas, Escherichia coli e Bacillus subtilis. Bom, a primeira coisa interessante, pessoal, é a gente entender que o controle do crescimento microbiano é muitas vezes desejado. Então, muitas vezes a gente quer inibir o crescimento de bactérias, por exemplo, patogênicas, ou bactérias que degradam ou deteriorizam alimentos, e a gente precisa aplicar algum método de controle. Dentre os métodos físicos está a aplicação do calor. As bactérias, muitas vezes, elas são sensíveis ao aquecimento. Por quê? Porque o calor, ele desnatura macromoléculas, ele desnatura proteínas, ele pode desnaturar ácidos nucleicos. Então, o calor, ele é um dos métodos de controle físico do crescimento de micro-organismos, e é esse o método que está sendo utilizado nessa questão. E aí ele utilizou o calor para testar o crescimento de duas bactérias, como mostrado na tabela abaixo. Então, o ensaio A, ele realizou com Escherichia coli, que é uma bactéria gram-negativa, e o ensaio B, ele realizou com Bacillus subtilis, que é uma bactéria gram-positiva. Sobre a classificação de bactérias em gram-negativas e gram-positivas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, para a gente recordar, porque isso é bastante relevante, ok? Então, continuando a questão continua assim, olha. Nesses ensaios foram adicionadas 2 gotas de cultura pura de cada uma das espécies em tubos de ensaio contendo meio nutritivo previamente esterilizado. Então, eles pegaram um tubo, colocaram um meio que a gente chama de meio de cultura, que é um meio que fornece os nutrientes necessários para o crescimento bacteriano. E nesse meio que contém nutrientes, eles colocaram gotas de uma cultura de bactérias, ou Escherichia coli para o ensaio A, ou Bacillus subtilis para o ensaio B. Ele diz outra coisa, que esse meio ele era previamente esterilizado. Esterilizado significa dizer que não havia nenhum outro micro-organismo crescendo previamente naquele meio. Quando eu falo que algo foi esterilizado, eu estou dizendo que é livre de contaminação, que nenhum micro-organismo cresce naquele ambiente. Um ambiente esterilizado é um ambiente livre de qualquer forma de vida. Então, previamente, esse meio ele havia sido esterilizado, ou seja, ele estava livre de qualquer contaminação com outro micro-organismo, e agora, posteriormente à adição das gotas das bactérias desejadas, será avaliado o crescimento desses micro-organismos em diferentes situações, tá? Então, ele continua assim, olha, posteriormente, os tubos foram submetidos aos seguintes tratamentos. Coloquei a bactéria para crescer no meio de cultura e fui fazer os tratamentos. O tubo 1 é o nosso tubo controle, sem tratamento. Ou seja, a bactéria ela pode crescer livremente nesse tubo, caso ela encontre os nutrientes. E aí, como mostrado na tabela, para o tubo 1, houve crescimento positivo, tanto para Escherichia coli quanto para Bacillus subtilis, indicando que essas bactérias crescem neste meio que foi utilizado, né? Elas crescem livremente nesse meio, sem qualquer tratamento, sem a realização de qualquer tratamento. No tubo 2, o tubo 2, contendo as bactérias, ele foi colocado em banho-maria e fervido por 5 minutos. Então, o tratamento foi fervura em banho-maria por 5 minutos. Após 5 minutos, observou-se o crescimento dessas bactérias, verificando que tanto o Escherichia coli quanto o Bacillus subtilis continuaram crescendo. Isso indica o quê? Indica que fervura por 5 minutos não é eficaz para controlar o crescimento desses micro-organismos. Já no tubo 3, foi feito fervura em banho-maria por 20 minutos. Então, as bactérias, em meio de cultura, elas foram mantidas em banho-maria com água fervendo durante 20 minutos. E aí, nessa situação do tubo 3, o que foi observado? Que após esse tratamento, Escherichia coli não cresceu. Eu tenho um crescimento negativo de Escherichia coli, ou seja, ela é incapaz de crescer, uma vez que ela é sensível à fervura por 20 minutos. Logo, esse tratamento de fervura por 20 minutos é eficaz no controle do crescimento de Escherichia coli. Já para Bacillus subtilis, o que foi observado é que esse tratamento não é eficaz, já que Bacillus subtilis ele continuou a crescer após 20 minutos de fervura, né? Então, eu tenho um crescimento positivo de Bacillus subtilis após a fervura por 20 minutos.
o que indica que esse método não é eficaz no controle do crescimento desta bactéria. Por último, ele utilizou um outro método chamado autoclavação ou autoclavagem, que é um processo de esterilização, ou seja, que mata todas as formas de vida, utilizando-se também de calor. E ele verificou que, de fato, tanto Escherichia coli quanto Bacillus subtilis são incapazes de crescer após esse tratamento. A autoclavação ela foi eficaz no controle do crescimento microbiano dessas duas bactérias. Mais à frente eu vou explicar melhor o que é essa autoclavação, ok? Então vamos continuar lendo a questão. Então ele diz assim, olha, após 48 horas de incubação, né? Então ele fez o tratamento, incubou as bactérias por mais 48 horas para verificar se haveria crescimento ou não, e aí foi realizada a leitura dos ensaios, obtendo-se os seguintes resultados de crescimento microbiano que estão mostrados na tabela, né? Então eu tenho crescimento positivo ou crescimento negativo, a depender da bactéria e do método utilizado. A experiência para testar a ação do calor sobre as duas espécies bacterianas demonstrou que, então, a letra A ela diz que ambos os micro-organismos são resistentes à autoclavação? Não, ambos os micro-organismos são suscetíveis à autoclavação, tendo em vista que eles são incapazes de crescer após esse processo. Então, a autoclavação é um processo eficaz no controle do crescimento de bactérias. B. Ambas as espécies têm resistência à fervura por 5 minutos? Então, no tubo 2 foi feito um ensaio de fervura por 5 minutos. E, de fato, ambas as bactérias são resistentes a esse processo, já que elas continuam crescendo, mesmo após fervura por 5 minutos. Então, a resposta correta é a letra B. Mas vamos terminar de ler as demais, né? A letra C diz que a bactéria Bacillus subtilis é sensível à fervura em banho-maria. Olha lá, Bacillus subtilis, ensaio B, ela continua crescendo mesmo após o processo de fervura. Então, ela não é sensível à fervura, ela é resistente à fervura e a gente vai entender por que isso ocorre para essa bactéria, ok? Então, é falso, ela não é sensível e sim resistente, logo ela continua crescendo. A bactéria Escherichia coli, ensaio A, é mais resistente ao calor do que Bacillus subtilis? Não, ela é menos resistente, tanto que quando nós fervemos as bactérias por 20 minutos, a gente consegue inibir o crescimento de Escherichia coli, mas não consegue inibir o crescimento de Bacillus subtilis. Por último, os dois micro-organismos são eliminados pela fervura a 20 minutos? Não. Bacillus subtilis continua a crescer. Olha, tem crescimento positivo a essa temperatura, então é falso. Então a nossa resposta correta de fato é a letra B, mas vamos fazer algumas considerações a respeito dessa questão, né? E o que é importante a gente relembrar para a gente resolver essa questão com tranquilidade. A primeira coisa importante que eu gostaria de relembrar, pessoal, é que as bactérias elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Nós temos as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. E a classificação dessas bactérias em gram-positivas ou gram-negativas faz referência à composição da sua parede celular. Então, Bacillus subtilis ele é uma bactéria gram-positiva, enquanto Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa. As gram-positivas, elas possuem uma parede celular bastante espessa, formada basicamente por um polissacarídeo chamado peptidoglicano. Então, nós temos aqui a representação em azul da membrana plasmática. Externamente à membrana plasmática, nós temos uma parede celular espessa, formada por várias camadas de peptidoglicano nas gram-positivas, como eu posso observar na microscopia eletrônica, essa camada homogênea e espessa de peptidoglicano. Já as bactérias gram-negativas, como Escherichia coli, elas possuem acima da membrana plasmática uma fina camada de peptidoglicana, formada por poucas camadas, né? Eu tenho pouco mais que 10 aproximadamente camadas de peptidoglicano, formando a parede celular das gram-negativas. Acima da camada de peptidoglicano, a gente encontra também nas bactérias gram-negativas uma membrana externa. E essa membrana externa tem na sua composição principalmente lipopolissacarídeos, ou seja, moléculas que são formadas pela associação de lipídios e carboidratos, lipopolissacarídeos, também chamados LPS. Imersos a essa camada de lipopolissacarídeo, nós também encontramos proteínas, tá? E o que é interessante é que a parede celular, por ser diferente, ela confere resistência a determinados tratamentos de forma diferente
entre bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Por exemplo, as bactérias gram-negativas, por possuírem uma membrana externa de lipopolissacarídeos, elas são mais suscetíveis à ação de detergentes, que dissolvem essa membrana externa. Álcool também dissolve essa membrana externa no tratamento. Em contrapartida, elas são mais resistentes a determinados antibióticos. Por quê? Porque alguns antibióticos não conseguem penetrar a membrana externa para agir no interior da célula, na sua estrutura-alvo. Então, é comum que bactérias gram-negativas sejam naturalmente resistentes a alguns antibióticos devido à constituição da sua parede celular. E as gram-positivas, nesse caso, seriam mais suscetíveis, ok? Bom, ser gram-negativa ou ser gram-positiva está relacionado basicamente à composição da parede celular, e esse nome foi dado baseado no tipo de coloração, que é chamado de coloração de Gram. Então, as bactérias gram-positivas, quando a gente utiliza essa coloração, que é uma coloração que a gente chama de diferencial, que permite a gente diferenciar as bactérias com base na composição da parede celular, essas bactérias gram-positivas, elas se coloram de roxo. Elas ficam roxas, enquanto as bactérias gram-negativas, como Escherichia coli, né, elas ficam rosa na microscopia óptica, ok? Bom, e aí, na questão, nós percebemos que Bacillus subtilis, que é a bactéria gram-positiva, no caso, ela foi mais resistente ao tratamento por calor. Por exemplo, ela foi resistente à fervura por 20 minutos. Desculpa, diferente de Escherichia coli, que foi suscetível a esse tratamento. Isso ocorre porque algumas bactérias gram-positivas, principalmente bactérias do gênero Clostridium e Bacillus, que é o caso da Bacillus subtilis, essas bactérias elas conseguem produzir endósporos, esporos bacterianos que são chamados de endósporos. Então, o que são esses endósporos aqui representados? Olha nessa figura. Os endósporos, eles são estruturas de latência que exibem altíssima resistência tanto a agentes físicos como a agentes químicos. Então, observe que os endósporos, eles possuem várias camadas de proteção. Eles possuem uma parede muito espessa. Isso confere a eles uma grande resistência, tá? São estruturas metabolicamente inativas. Por isso que eu digo que são estruturas de latência. É como se a bactéria tivesse uma etapa de dormência. E essa etapa de dormência é adquirida em estresse. Quando a bactéria está em um estresse nutricional, num estresse térmico, algum estresse que induz a bactéria a formar essa estrutura de latência, tá? Os endósporos, então, eles conferem à bactéria uma grande resistência a agentes antimicrobianos, como o calor, agentes químicos e radiação. Então, Bacillus subtilis, por produzir endósporos, ele é mais resistente ao calor naturalmente do que Escherichia coli, como a gente viu na questão, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal, é que o endósporo bacteriano não é uma estrutura de reprodução. Repito, endósporo bacteriano não é uma estrutura reprodutiva. Por quê? Porque repare que a partir de uma bactéria, aqui representada no número 1, se essa bactéria for submetida a um ambiente de estresse, ela vai levar à formação de um endósporo. Então, eu tenho um ciclo de formação de um endósporo e uma bactéria origina apenas um único endósporo, que pode posteriormente, caso encontre condições adequadas, germinar e a bactéria ficará ativa novamente. Então, o endósporo bacteriano é apenas uma estrutura de latência, não é uma estrutura reprodutiva, já que uma bactéria gera apenas um único endósporo. Eu não tenho aumento no número de organismos quando ocorre a formação desses endósporos. Diferente dos esporos de fungos, diferente dos esporos de plantas. Esses sim são estruturas reprodutivas, ok? Para a bactéria, não. Endósporo não é uma estrutura reprodutiva. Qual é o tipo de reprodução da bactéria? Fissão binária, né? Ou bipartição. Não é formação de esporos, ok? Bom, então, com isso, nós sabemos que Perdão, deixa eu só retornar aqui, pessoal. Opa. Com isso, nós sabemos que a resposta correta, né? Como nós já tínhamos analisado, é a letra B. Ambas as espécies têm resistência à fervura por 5 minutos, já que há um crescimento positivo, tá? Existem vários tipos de agentes de controle do crescimento
antimicrobiano. O calor é um exemplo de agente físico. Eu tenho outros agentes físicos, como a radiação por UV, radiação ionizante, filtração, onde eu utilizo uma membrana que impede a passagem de células de bactérias, porque ela contém poros muito pequenininhos. Dessecação, que é a retirada da água. A água é fundamental para a célula de uma forma geral, né? Baixas temperaturas, quando a gente coloca, por exemplo, alimentos na geladeira e a gente diminui a temperatura, a gente diminui o metabolismo celular. Então a bactéria ela passa a se multiplicar mais lentamente, consequentemente eu aumento o tempo de vida útil do alimento, já que eu vou ter bactérias, uma menor quantidade de bactérias deteriorando o alimento. E pressão osmótica, né? Como eu comentei, eu posso manter um alimento em situações com alta concentração de sal, como algumas carnes, ou alta concentração de açúcar, como algumas frutas. E aí eu modifico a pressão osmótica de tal forma que a célula, naquele ambiente, né, a bactéria, o micro-organismo, naquele ambiente de alta pressão osmótica, ele não consegue sobreviver. Pois a água dentro da célula, ela começa a ser eliminada, ela passa do ambiente intracelular para o ambiente extracelular por osmose. E aí a célula ela perde água e ela murcha e literalmente ela morre. Então é uma outra forma de controle do crescimento microbiano. Existem vários agentes químicos que a gente também pode utilizar, como compostos orgânicos, tais como álcool, detergente, né? Eu posso utilizar no controle de crescimento microbiano. Halogênios como cloro, que é utilizado muito em piscina, metais pesados, peróxidos como a água oxigenada, dentre outros, são agentes químicos que conseguem conter o crescimento microbiano. Qual agente eu vou escolher vai depender da natureza do material a ser limpado, né? Eu quero diminuir a contagem de micro-organismos de um determinado material, e aí eu tenho que me perguntar, mas qual é a natureza desse material? Se esse material ele for de natureza plástica, eu não posso usar calor, por exemplo, porque ele vai derreter. Então isso vai influenciar, o método que eu vou escolher vai depender da natureza do material que eu quero eliminar micro-organismos. E aí existem duas questões. Eu quero eliminar todos os micro-organismos ali presentes, ou eu quero apenas diminuir a quantidade de micro-organismos? Se a resposta for eliminar todos, qualquer forma de vida presente, então eu vou fazer um processo de esterilização. Já se eu quero apenas diminuir a quantidade de micro-organismos, em especial micro-organismos causadores de doença, eu estou fazendo um processo de desinfecção, que é o que a gente faz comumente nas nossas casas, quando a gente faz higienização, né? Então é um processo de desinfecção, a gente não consegue tirar todas as formas de vida, matar todas as formas de vida e, de fato, esterilizar nesses processos que a gente faz comumente, dia a dia, nas nossas casas. Bom, como eu comentei então, a existência de esporos em algumas bactérias confere a essa bactéria uma maior resistência ao calor, como é o caso de Bacillus subtilis. Novamente, esporulação é um processo nas bactérias de aquisição de resistência. Células que não esporulam, reparem, elas, na presença de altas temperaturas, olha, se eu estou aqui, ó, a altas temperaturas, por exemplo, a 100 graus Celsius, a porcentagem de células viáveis, ela vai diminuir muito rapidamente. Então, eu preciso de pouco tempo de exposição daquelas células, daquelas bactérias não formadoras de esporo para conseguir matar todas essas células. Já se aquela bactéria que eu quero eliminar, ela produz esporo, eu vou precisar de um tempo, olha, muito maior de exposição a altas temperaturas. Por quê? Porque o esporo confere a resistência ao calor. Tá? Bom, então, como a gente comentou, a fervura, ela é um processo que sim, ela pode ser usada no controle do crescimento antimicrobiano, entretanto, ela pode não ser efetiva dependendo do tempo de exposição para todos os micro-organismos. Então, por exemplo, se eu ferver por 30 minutos, bactérias que produzem endosporos, como é o caso de Bacillus subtilis, eu não consigo destruir esses endosporos. Só para vocês terem uma ideia, existem alguns esporos bacterianos que podem sobreviver a fervuras por até 20 horas. Então, a fervura ela não é eficaz no controle de bactérias produtoras de endosporos. A gente viu que ela foi eficaz para Escherichia coli, mas não para Bacillus subtilis.
O que eu poderia fazer então? Eu poderia fazer um outro método, e esse sim é um método de esterilização, ou seja, é um método que vai levar à morte de qualquer forma de vida, que é chamado de autoclavagem. A autoclavagem ou autoclavação, nesse processo a gente utiliza um dispositivo que é um dispositivo bastante similar a uma panela de pressão. É de fato uma panela de pressão gigante, tá? E aí lembrando o funcionamento da panela de pressão. A panela de pressão, ela funciona baseada no fato de quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição da água. Então, a água no interior da panela, ela vai começar a sofrer ebulição e o vapor vai ficar preso dentro da panela e vai levar a um aumento da pressão no interior da panela. Esse aumento da pressão faz com que a temperatura de ebulição da água também aumente. E aí, no interior desta panela de pressão, a gente atinge temperaturas acima de 120 graus Celsius. Lembrando que a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius, ok? Agora sim, se eu colocar micro-organismos, quaisquer que sejam, no interior de autoclaves que atingem 120 graus Celsius ou mais, eu preciso apenas de cerca de 30 minutos para conseguir esterilizar, eliminar todas as formas de vida, porque eu estou trabalhando numa temperatura acima da temperatura de fervura. Por isso que, se vocês lembrarem, olha, a autoclavação, ela foi um processo, de fato, que esterilizou, ou seja, matou todas as formas de vida, e após esse processo, eu não obtive crescimento nem de Escherichia coli, nem de Bacillus subtilis. Eu tenho um crescimento negativo para ambas as espécies, ok? Então, como a gente já tinha discutido, a resposta correta é a letra B de bola. Ambas as espécies têm resistência à fervura por 5 minutos, já que ambas continuam crescendo. Entretanto, Escherichia coli, ela é mais suscetível à fervura, já que ela não cresce após 20 minutos de tratamento, e Bacillus subtilis é mais resistente, tendo em vista que ele produz endósporos. Bom, outra questão que eu trouxe é uma questão que caiu no Enem em 2021, que diz assim, olha: um agricultor, visando melhorar a vida útil dos vegetais que comercializa, optou por embalagens a vácuo. Lembrando, quando eu estou falando de vácuo, eu estou falando de ausência de matéria. Então, embalagens a vácuo são aquelas que retiram o ar no interior da embalagem. Ou seja, eu não tenho oxigênio. Esse procedimento impede a proliferação dos principais micro-organismos que participam da decomposição dos alimentos. Se eu estou falando que impede a proliferação dos principais micro-organismos, não são de todos. Então, não é um processo de esterilização, é um processo de desinfecção. Eu diminuo a quantidade de micro-organismos, em especial aqueles que participam da decomposição dos alimentos, prolongando o período de consumo dos vegetais. Esse tipo de embalagem a vácuo, impede a proliferação de micro-organismos por quê? Ora, se eu tirei o ar lá de dentro, eu estou impedindo o contato dos micro-organismos com o oxigênio. E aí eu estou inibindo o crescimento especificamente de micro-organismos aeróbios, daqueles micro-organismos que necessitam de oxigênio para se multiplicar. Reparem que micro-organismos anaeróbios que conseguem se multiplicar na ausência de oxigênio, eles não serão afetados nesse processo. Então, esse processo, novamente, ele não esteriliza, embora ele diminua a quantidade de micro-organismos que são importantes, relevantes no processo de decomposição dos alimentos, tá? Eu poderia diminuir a contagem de micro-organismos retendo água, poderia, controlando o pH, poderia. A água é fundamental para qualquer célula. Então, se eu fizer um processo de dessecação, eu vou, de fato, diminuir o crescimento dos micro-organismos. Os micro-organismos, eles possuem uma faixa de crescimento ótima. Então, se eu quero matar micro-organismos e eu sei a faixa de pH ótima para o crescimento microbiano, eu consigo controlar. Eu consigo colocar esse micro-organismo em pHs mais ácidos ou mais básicos e isso vai diminuir o crescimento ou até levar à morte desses micro-organismos. Mas não é o caso do vácuo. O vácuo também ele não impede a perda de nutrientes e ele também não tem relação com temperatura. Então, a resposta correta é a letra E, né? Embalagens a vácuo impedem o contato com o oxigênio, inibindo o crescimento preferencialmente de bactérias aeróbias. Ok, pessoal? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.